A paz do Senhor a todos vocês que estão me vendo na internet, nesta pregação de hoje. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que é uma alegria estar com vocês novamente. Toda semana nós estamos conversando às quintas e aos domingos, através da pregação. E muito obrigado pela atenção de vocês e mais uma vez permitir que eu possa adentrar aos lares de você, fazendo uma visita, levando uma palavra muito abençoada. E eu queria dizer, para começar, que vocês são bem-aventurados por receberem estas pregações. Vou repetir, você é um bem-aventurado em receber estas pregações. Bem-aventurado significa feliz, felicidade, Você é feliz, você está alegre. Deus está trazendo isso, e quando essa bem-aventurança de bênçãos das pregações entram na sua casa, há uma explosão do Espírito Santo dentro de você, na receptividade desta palavra, destas pregações que nós estamos trazendo até vocês. Então você se enche, hoje é dia de se alimentar da palavra, o alimento espiritual que você está recebendo. E é com muita alegria que eu estou servindo a vocês. Eu estou aqui para servi-los com a palavra de Deus. Amém? iPad na mão, Bíblia, caneta, papel, faço as suas anotações. E o texto de hoje está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tema de hoje: propósitos, tempos e estações espirituais. Eu vou me deter mais nas estações espirituais, algo novo para todos vocês. Vamos lá então, vou repetir o tema: propósitos, tempos e estações espirituais. Texto bíblico básico, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, aqui está se referindo ao tempo de Deus. Então Deus Ele nos criou, Ele nos traz um tempo para a nossa vida. Então eu queria assim trazer um exemplo, alguns exemplos antes de começar. Jesus teve um tempo aqui na Terra, 33 anos e meio. Ele passou pelo processo de 30 anos preparando-se para o seu ministério. Então é um tempo. E grande parte do tempo ele ficou trabalhando como na carpintaria com seu pai José. Durante esse período, nada de extraordinário sucedeu na sua vida. Foi um tempo de crescimento pessoal e espiritual, de obediência e fidelidade a Deus. E com a idade de 30 anos, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e ali ele já tinha começado sua vida pública. Então houve um tempo na vida dele, houve propósitos, houve estações espirituais. Aqui ele chega começa o auge dele na sua estação espiritual. Outros que nós podemos citar, que houve um tempo para tudo, foi Moisés. Ele viveu 120 anos, conforme a Bíblia nos orienta, 40 anos no Egito. Olha, o Egito há 4.400, 4.500 anos atrás, o Egito era uma potência mundial. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo já se fazia cirurgias. Se você olhar as pirâmides, a história dos egípcios, você vai ver a grandeza de tecnologia para aquela época, de educação para aquela época. Se você observar, tudo que se tem de história nos museus do Egito, e se lê, que se vê sobre aquele povo, eles eram muito cultos. Eles eram extremamente cultos para aquela época. Eram muito ricos de informações, ricos de cultura. E Moisés, os seus primeiros 40 anos, viveu no Egito, junto ali do faraó, da sua família real.
Depois passou 40 anos cuidando de ovelhas, outro tempo que Deus deu para ele. Depois de 80 anos, ele começou a cuidar do povo de Israel. Olha que maravilha de experiência de vida, né? E podemos citar também José, que foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos e foi levado ao Egito. Trabalha como escravo no Egito, interpreta os sonhos de Faraó e já com 30 anos de idade fica como governador do Egito. Depois se reencontra com seus familiares. Então, ele vai para o Egito. Nós temos que ter alguns entendimentos. O Egito era o centro, como eu falei para vocês, cultural. Centro de entendimento, de compreensão, centro mundial naquela época. Então ele foi lá e lá aprendeu muito nesse período. E lá aprendendo muito, ele governou, vamos dizer, foi o governador do Egito, pelas suas qualidades, observem, pelas suas qualidades. Então, nós temos aqui tempos, e eu vou falar isso para vocês hoje, então. Então, primeiro, o que é propósito? Propósito é a intenção original pela qual alguém ou algo foi criado por Deus. Significa desígnio, objetivo, projeto. Então, Deus, quando nos criou, antes da fundação do mundo, ele já tinha objetivos, já tinha projetos para todos nós. Todos nós. Ele já tinha o projeto dele alavancado em nossas vidas. E Deus tem um propósito, tem um projeto na sua vida, Ele tem um propósito na tua vida. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como eu repito às vezes, né? Mas a minha vida tem um vazio. Por que está vazias as vidas? Porque elas não estão seguindo o propósito da criação de Deus. E Deus tem um plano na vida dessas pessoas, e as pessoas não querem seguir a vontade de Deus, não querem entrar no plano de Deus. Nós que somos evangélicos, crentes, nós estamos dentro do plano de Deus. Nós estamos dentro desse propósito de Deus na nossa vida. Dentro desses desígnios, desses projetos que Deus tem para nós. Então, propósito nós fomos criados por Deus para fazer algo. Deus tem um plano para nós. Então, esse é propósito. Agora vamos falar de tempo. Aqui é o tempo de vida. Tempo se refere ao número de dias que Deus nos dá para viver aqui na Terra. Deus tem lá escrito em algum lugar que Ele tem um tempo quando nós nascemos e quando nós morremos. Então é o tempo de vida que nós temos aqui na Terra, uns mais, outros menos. Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Quando nós abençoarmos as pessoas, os seus aniversários, seu aniversário, sempre profetizem a palavra bíblica. Eu gostaria que você chegasse até aos 120 anos. Que Deus te abençoe com saúde até 120 anos. Mas pastor, é impossível. Não é. A Bíblia diz que não é. A Bíblia está falando que não é. É um limite que Deus deu para nós. Então vamos aproveitar esse limite máximo que nós podemos viver com saúde. Que bênção, né? Olha como a Bíblia é perfeita, até nos detalhes, né? Agora, esse é o que eu quero me aprofundar mais. As estações espirituais ou temporadas. A você que é um bem-aventurado, nós temos estações espirituais ou temporadas. O que é uma estação? Estações espirituais ou temporadas. Uma estação espiritual é um período de dias, meses ou anos que são distintos em si mesmo, pois também podem unir-se a outros períodos para formar um conjunto de estações relacionadas com um propósito. Então, é um período de dias, de meses e às vezes até de anos, de uma grande manifestação de Deus na nossa vida. Ou
ou dentro da igreja. Exemplo, avivamento. São períodos ou estações ou temporadas dentro do tempo de Deus, que Deus tem para aquela igreja, ou para aquele estado, ou para aquele país. Ele tem uma temporada, ele tem as estações espirituais. Quando ele faz isso na igreja, nas igrejas, é porque ele está observando que aquilo é necessário naquele momento, naquele tempo de dias, meses ou anos, para avivar aquele povo, para abençoar, para libertar, para curar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então vale tanto para as pessoas como vale para a igreja. Há uma etapa marcada por favor divino de eventos e atividades sobrenaturais. É uma época de paz, de gozo, de bênçãos, de graça, de muita unção, de amor, das manifestações do poder do Espírito Santo e as suas revelações. É uma época dos dons espirituais se manifestarem paulatinamente, grandemente. Precisamos perceber, eu preguei na última vez para vocês o que é perceber, ter uma percepção rápida, percepção normal ou rápida, para reconhecer que os tempos e as estações são diferentes. É Deus que nos concede esses tempos. Então, essas estações espirituais ou temporadas é Deus que nos concede. Enquanto o tempo está relacionado com o mundo natural, as estações espirituais estão marcadas por atividade sobrenatural e comandadas por Deus. Essas estações espirituais, quem as realiza, quem as faz, quem dá ordem do céu é Deus, através de Jesus e da ação do Espírito Santo. Então, eu estou querendo preparar vocês. No tempo não precisa, nos propósitos não precisa, mas preparar vocês para as estações espirituais que nós vamos ter. E serão grandiosas estações espirituais. Depois dessa Covid-19, logo depois, aos poucos, nós entraremos em estações espirituais, tanto individuais, como coletivas, como da igreja. Você está entendendo? Então nós temos individuais, coletivas ou da igreja. Então essas estações temporárias serão bem abrangentes. Muito abrangentes. E ali nós veremos muitas manifestações do poder de Deus. Como é que nós percebemos estas estações espirituais, seja individual, seja coletiva, seja da igreja, enfim? Existem duas situações. A primeira a gente percebe internamente dentro de nós, quando nós identificamos os sinais divinos via sonhos, frequência de sonhos, via visão aberta, você está de olhos abertos e está vendo, ou visão fechada, você está com os olhos fechados, mas está vendo. Quando queremos ler e estudar a Bíblia de uma maneira diferente da normalidade, nós somos atraídos, queremos fazer algumas coisas, mas Deus não permite. Ele diz: eu quero que você vá lá e estude a Bíblia, eu quero que você vá lá e ore, eu quero que você jejue, eu quero que você faça um voto. Então, essas são as manifestações. Você tem que perceber isso, ter essa percepção espiritual. Também, quando queremos ir aos cultos, eu quero ir aos cultos, eu estou à vontade para o culto. É uma sequência de vontades para ir para o culto. Você quer estar na igreja, porque na igreja é o centro das atenções de Deus. Então, eu quero ir para o culto, eu quero ir para as reuniões de oração. Você começa a chorar na igreja. Não precisa nem ter louvor. Se tiver louvor, melhor, mas não precisa ter louvor. Você entra na igreja e já começa a chorar porque você entra no centro das atenções de Deus. Você entra no centro daquilo que Deus quer. E ali
Você vai começar a chorar, você vai começar a tremer, você vai começar a falar em línguas. Você vai querer participar, você vai querer que o culto não termine. Sabe, você vai adorar, você vai louvar, você vai pular, você vai estar feliz. Por quê? Porque você está entrando numa estação espiritual. Na vida nós temos várias estações espirituais. Como eu disse, individual, coletivo, de toda a igreja. Então nós temos essa iniciativa, eu quero vir para a igreja. E um dos sinais é quando você diz assim em casa, eu quero ir para a igreja e vou orar para ter um culto diferente. Por quê? Porque você quer algo mais de Deus. Você ora para que Deus te abençoe, você ora para ver sinais, você ora para ver prodígios, você ora para ver maravilhas, você ora para ver os irmãos curados, você ora para ter testemunhos, e esses testemunhos se expandem na igreja, e esses testemunhos vão curando, vão libertando, vão salvando, vão evangelizando. Você ora para que as pessoas aceitem Jesus, os visitantes, você ora para que o poder de Deus se manifeste. Então, você vai para a igreja, mas antes você já se prepara, pede em oração para que Deus faça algo dentro da igreja. E quando você ora, essas coisas acontecem. Então, são coisas assim, você também vai louvar de uma maneira diferente, de uma outra entrega. Não vai ser um louvor por louvar, não. Por isso que tem que vir antes, preparado, se preparar para o louvor, a equipe vir antes, se preparar para o louvor, porque ali o Senhor vai liberar a sua glória. Você vai querer chegar mais cedo na igreja, você vai querer ser participativo em tudo, ajudar em tudo. Você vai querer estar disponível para a igreja, você vai estar alegre. Você pode estar passando por qualquer provação, luta, guerra, batalha, deserto. Mas você, quando vai para a igreja, você vai se transformar, porque você sabe que lá você vai ser bem-aventurado, vai estar feliz, porque está no centro da vontade de Deus. Que bênção, né? Então, essa percepção, primeiro, interna. Segunda, externa. Então, a primeira é dentro da igreja, dentro da sua casa. Dentro da igreja, perdão. A segunda é externa. É em todos os lugares que você vai, dentro da igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho. Então, evangelizar, orar pelas pessoas em todos os lugares, ou seja, prática. Abençoar as pessoas. Sentir a presença de Deus em casa e às vezes chorando, ou louvando, ou adorando, ou lendo a palavra. Daqui a pouco você está lendo a palavra, Deus te toma em línguas. Entra uma alegria sobrenatural sobre você. Deus fala com você, o Espírito Santo fala com você. Então, isso é a percepção espiritual das estações. Você sente a presença de Deus, por isso que você chora. Não quer sair de casa, quer ficar lendo a palavra. Na sua mente só vem o reino de Deus, só vem a palavra, só vem Deus, só vem Jesus, só vem o Espírito Santo. Às vezes nem é pedir, às vezes nem é você orar para pedir, não. Você vai sentir a presença de Deus, porque você está buscando Deus. Quando nós buscamos Deus de uma maneira diferente ou de uma maneira mais acentuada, tá? O que acontece? Você começa a sentir a presença de Deus, você está pedindo a presença de Deus. E aí ele vai se manifestar. E aí você pode, muitas vezes, nessa continuidade, começar uma estação espiritual na sua vida. Se aprofundando no estudo da palavra, ter um relacionamento bem próximo com o Espírito Santo e querer mais de Deus. Querer mais leitura, querer mais revelações, querer mais direções, querer a presença de Deus, sem pedir. Eu quero a presença de Deus sem precisar pedir. Eu não quero pedir, eu quero que a presença de Deus venha sobre a minha vida. Às vezes, olha, eu quero falar para vocês experiências próprias. Às vezes você está fazendo uma coisa, está lá no seu computador, ou você está fazendo o seu almoço, a sua janta, o café da tarde, e de uma hora para outra você sente a presença de Deus. Opa! Ali está o início de uma estação espiritual que Deus está te chamando. E às vezes nós achamos, não, eu tenho que sair, eu tenho que ir a um compromisso, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no mercado. Aí você quebra
aquilo que Deus está querendo começar em você. Se você percebe, é isso a minha pregação, é essa percepção, porque Deus está dizendo para mim, faça meu povo bem-aventurado perceber a minha presença. Que nós estamos no dia a dia, mesmo com a Covid-19, nós estamos envolvidos dentro de casa com muitas outras coisas, outras atividades. Mas é um bom momento que Deus está se manifestando. Então nós temos que aproveitar este bom momento para entrarmos numa estação espiritual. Aí você entendeu o que Deus falou, você se lembrou da pregação de hoje. Opa, estou entrando, Deus quer me colocar dentro de uma estação espiritual, de um período espiritual, de uma temporada espiritual. Aí você, o que você faz? Você para tudo. Tinha que ir no banco, não vai, tinha que ir no supermercado, não vai. Tá bom, Senhor, eu estou aqui à tua disposição, faz o que o Senhor quer. Aí o que acontece? Ele vai começar, você vai chorar, você vai querer ler a palavra, você vai ficar extremamente sensível a Deus. Você não vai se ligar em telefone, não vai se ligar em televisão, não vai se ligar em nada. Você vai estar ligado em Deus, em Jesus, no Espírito Santo de Deus. É o início de uma temporada. Vocês lembram-se lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente. Ali, Deus se manifestou, porque ali ia começar uma estação espiritual na vida de Moisés. Ali começou uma estação espiritual na vida de Moisés, que durou 40 anos. Às vezes a gente pensa que é só uma semana, é 2 semanas, é 3 semanas, é 4 semanas. Não! É um tempo imenso. Às vezes é curto, às vezes é médio, mas às vezes é um tempo imenso. Os avivamentos que nós tivemos em Azusa, outros grandes avivamentos do Canadá, de Toronto. O Canadá foram 6 horas por dia durante... Eram 7 dias da semana, 6 dias com culto, durante 12 anos ininterruptos e continua até hoje. O que é isso? Estações espirituais permanentes. No caso de Moisés foi permanente, não foi inicial, não foi temporária, foi permanente. Olha que bênção! Então, nós temos que ter essa percepção de períodos, né? Períodos na nossa vida. E se Deus te chamou, falou com você, não diz assim, bom, eu vou receber esse início de temporada, esse início de estação espiritual, e depois do trabalho. Não, pode parar. Deus quer ver a sua fidelidade. Ele vai dizer, pare, porque eu quero falar com você. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Liga lá, explica. Porque é mais importante esse início de temporada do que o seu trabalho. É essa percepção que nós temos que ter. Porque ali, quando Deus se manifesta, Ele quer fazer algo grandioso na tua vida. Como Ele fez com Moisés. Como Ele fez com José. Ó. Às vezes, as estações espirituais vêm quando nós estamos em grandes lutas, às vezes no deserto, e às vezes quando estamos bem, como foi o caso de Moisés, ele não estava em deserto nenhum, ele estava bem. Então Deus é que vai escolher o tempo, o propósito e o tempo que Ele tem na tua vida para se manifestar com essas estações espirituais. Você não pode deixar passar isso desapercebido, porque Ele abre a porta com a estação espiritual. E às vezes nós fechamos a porta. Por isso que eu tenho pedido para vocês, e a pastora Rosemarie também, manterem-se em contato conosco no WhatsApp, ligações em particular no WhatsApp, porque nessas comunicações, Deus abre uma estação espiritual. Esses dias Ele abriu para um diácono da igreja uma estação espiritual. Eu liguei para o diácono.
Deus está dizendo para você orar para a visão aberta. E Deus está abrindo a visão aberta para ele. Ele tinha, parou, agora está voltando. E vai ter muito mais visão, tanto aberta como fechada. Aberta é vendo com os olhos e fechada é com os olhos fechados. Então, o toque espiritual de um homem sensível, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, ele recebe de Deus o nível e a dimensão espiritual para passar para você pelo nível que você está, ou pelo coração que você está, ou pela busca que você está. A estação espiritual, ela vai te atrair mais. Se você estiver dentro da vontade de Deus, ela vai te fortificar mais e vai fazer você crescer. Se você estiver fora da vontade de Deus, ou longe, vai ser mais difícil ela chegar para você. Então nós temos que estar mais próximo do reino, mais próximos de Deus. E eu estou dando orientações espirituais de um alto nível para vocês. Eu não estou pegando uma pregação do Antigo e do Novo Testamento, que nós já conhecemos muitos, mas eu estou trazendo algo assim, de muita revelação. Vou contar algum caso para vocês. Teve uma época que Deus me chamava para as estações espirituais. A primeira vez que Ele me chamou, comecei a chorar, enfim, tive a minha experiência. Mas eu tinha que sair aqui perto, onde eu moro. Eu saí com a pastora. Quando chegou na minha caminho, tive que voltar, porque as minhas pernas não obedeciam. Elas se arrastavam, ficavam num peso. Eu não conseguia caminhar. Digo, ué, o que é isso? Aí vim para casa e Deus falou, ele disse para você ficar em casa, não disse para você sair. Aí começou uma grande estação espiritual na minha vida. Então Deus vai te travar por bem e por mal. Já tivemos experiências das pessoas da igreja que Deus mexeu na perna, teve que engessar a perna. Não é para sair, é para ficar na minha presença. Por quê? Porque eu quero te colocar numa estação espiritual, uma nova fase espiritual de gozo, de alegria, de felicidade, de receber informações da minha graça, do meu poder. Por isso que você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada, feliz porque Deus está falando que Ele vai trazer estações espirituais para nós. Para mim, para você, para a igreja. Olha, então, eu estou trazendo a palavra para todos, quando tivermos as estações, estarmos juntos, coletivamente. E todos poderem desfrutar nas suas individualidades, mas e na coletividade também, destas estações espirituais. Porque elas são magníficas, notáveis, para nós crescermos. São momentos que Deus... Vocês viram quanto Moisés cresceu depois do início da sua estação espiritual? Vocês viram o que aconteceu com José nas suas estações espirituais? Foi governador do Egito. É um cargo maravilhoso, abaixo do faraó só. Vamos continuar. Agora, essas estações, elas são estações que a gente tem as estações naturais, não é? Nós temos outono 20 de março, inverno 20 de junho, primavera 22 de setembro e verão 21 de dezembro. Aqui são as estações espirituais. Então, como diz, vamos ligar isso à palavra. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, aqui nas estações naturais tem como existem as estações espirituais. Estou fazendo um paralelismo entre os dois. Quando você tem o outono é uma situação, quando você tem inverno, você tem que estar com roupa de inverno, tem que se alimentar bem. Quando você tem a primavera, as flores estão aí muito bonitas. Quando você tem o verão, está aquele calor, não é? Então, cada estação tem o quê? O que cada estação tem? Cada estação tem a sua peculiaridade. E cada estação espiritual vai ter uma peculiaridade. Deus não vai repetir da mesma maneira uma para a outra. Que nem o avivamento. Ele não repete um para o outro. São algo diferentes, situações diferentes, propósitos diferentes. Então, cada estação espiritual ele vai ter um propósito diferente na sua vida, na minha vida.
naquilo que nós estamos necessitando, ou naquilo que nós vamos ser aperfeiçoados, ou na libertação que nós precisamos, ou no empurrão para avançarmos para frente. E vamos fazer, anote aí, as estações espirituais nos trazem grandes experiências com Deus. Elas firmam fortemente a nossa fé. Elas fixam a fé. E nós vamos evoluindo para algo maior em Deus. São as estações espirituais. Entre nela. Participe dela. Perceba quando ela está chegando na sua vida. Deus está abrindo a porta. Entre nela. Ah, que maravilha. A gente quer entrar nas portas naturais, eu quero entrar nas portas espirituais. Nos arrebatamentos, nos avivamentos. No conhecimento profundo. Às vezes nós ficamos perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar nada. Mas quando Deus abre essas portas, esses portões das estações espirituais, eu quero entrar nele. Eu quero participar dele. Você, como bem-aventurado, deve participar. Deus hoje está te convocando para as estações espirituais. Se você ficar para trás, vai demorar muito para você voltar para ter essas estações. Amém? Nós temos que aproveitar ao máximo estas estações espirituais. É durante uma estação dada por Deus que podemos alcançar no que Ele nos tem chamado para fazer esse período, antes e depois. É Ele que sabe a estação certa. Você não tem como mudar, agora eu vou mudar a estação natural. Agora eu não quero mais outono, eu quero primavera. Não, agora eu não quero mais verão, eu quero inverno. Não tem isso. Estação espiritual é o período que Deus escolhe e Ele pode fazer como Ele quer. Né? Você não pode perder estas oportunidades que Deus está te concedendo. Eu vejo assim que aqueles que estão próximos de Deus, esses que estão próximos de Deus, bem alinhados, eles, é como assim, estou bem arrumado para entrar na festa de Deus. Estou bem preparado para arrumar a festa de Deus. Estou preparado, quando Ele abrir a porta, eu estou lá para participar do banquete que Ele quer me conceder. E aquele que não está preparado ainda tem que se arrumar, tem que tomar banho, botar a roupa para chegar lá na porta e quase que de improviso. Não, não tenho tempo, é o famoso não tem tempo. O famoso não tem tempo é aquele que está se descuidando com as coisas de Deus. Eu não tenho tempo. Você está se descuidando das coisas de Deus. Você está dando prioridade para outras coisas que não são de Deus. Olha que revelação isso veio agora, hein? Revelação. Bom, então, não podemos perder essas oportunidades que Deus está nos concedendo. Às vezes, anota aí, você vai ter que renunciar a vários compromissos. Eu já falei, se for no individual, ir no supermercado, ir no banco, enfim. E muitas vezes, viagens, festas de aniversário, festas de casamento, férias. Porque aí entra a prioridade de Deus. Eu estou te dando uma palavra estrondosa hoje, magnífica, profunda, de alta tecnologia espiritual, de alta relevância espiritual. Porque Deus está nos preparando estas estações espirituais, individualmente e coletivamente. Seja maduro para receber a sua palavra. Eu estou trazendo palavra para pessoas maduras, que entendem o mover de Deus e entendem a profundidade de Deus na sua vida. Então você vai ter que cancelar compromissos. Deus te tomou em casa hoje.
Liga lá para o teu trabalho, se você é o dono ou a dona, coloca alguém no teu lugar, porque Deus quer falar contigo. Ele quer se manifestar, pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser um tempão. Só Ele sabe. Agora, você não pode ficar, estou aqui com Deus, estou tendo aquela experiência maravilhosa com Deus, mas eu tenho que sair depois. Acabou. Deus abriu a porta, você fechou a porta. Vamos em frente. As estações são dadas, aqui tem alguns itens importantes. Elas são dadas conforme o propósito de Deus. E eles são manifestados a nós nestas estações espirituais. E vou dar alguns detalhes. Você vai ficar mais sensível, chorar. Você vai ficar quieto no seu canto. Você não vai querer estar falando com as pessoas, nem identificadas. Você tá. Sabe por quê? Porque se você ficar falando com as pessoas, você vai dando direções para as pessoas. Se você ficar vendo televisão, você vai dar direção à televisão. Ele quer silêncio para falar com você. Então, se você não vai dar atenção para as pessoas, você vai dar atenção para que Deus quer falar com você. Por isso que muitas vezes Deus se manifesta à noite, fala à noite e nos ensina à noite, porque nós não estamos ligados a nada. Por isso que Ele dá os sonhos, por isso que Ele dá as visões, por isso que Ele conversa nos sonhos. Por quê? Você não está disperso em outras coisas, às vezes é necessário, mas é uma hora de parar para ouvir. Você está conversando, Deus entra no meio. Para que eu quero falar com você. Para que eu quero te trazer uma estação espiritual. Eu quero te dar presentes de estações espirituais. Maravilha. Então, nós, crentes, evangélicos, fiéis, temos que estar aguçados com o ouvido. E temos que estar aguçados no sentimento. E perceber essa sensibilidade de choro. Essa sensibilidade, às vezes você vai estar... Daqui a pouco você começa a louvar, começa a chorar, louvar. Não no sentido de ir no louvor, mas no sentido de ser aquilo, algo que está vindo para você, para te elevar. Se é o que te eleva o louvor, ele vai te elevar para Deus descer e falar com você. E Ele vai trazer o propósito, e Ele vai trazer as estações espirituais para você. Às vezes serão várias, uma, daqui a pouco de um tempo outra, daqui a pouco de um tempo outra, enfim, é Ele que decide. Mas existem. Amém? É o grande momento de receber as bênçãos espirituais. Às vezes você pede, e quando Deus se manifesta para responder, você não percebe. Você às vezes ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Daqui a pouco Deus quer falar, tu acha que é 5 minutos, é 1 hora. Não. Quanto tempo tu orou por isso? Quanto tempo você jejuou por isso? Ele quer também um tempo para falar contigo. Ele não vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, eu só vim aqui para dizer que está tudo bem, tchau. A tua oração foi atendida, tchau. Não, ele vai conversar contigo. Ele vai conversar contigo. Lembra-se de Sara e Abraão? Ela queria ter filho e não podia? Pediu anos e anos. Aí vem lá os anjos, tá. Chegam lá, o que eles fazem? Vão conversar com eles. Abraão percebeu que Abraão não é bobo. Opa, tem algo diferente aqui. Foi lá, prepararam aquele banquete para os anjos. Aí comeram juntos. Depois ele deu um recado lá para Abraão e para Sara. Sara até riu. Tem bebê. Aí. O impossível acontece nas estações espirituais. Olha que maravilha! É isso que eu queria falar também. No impossível acontece nas estações espirituais. Às vezes coisas nunca vividas ou já esquecidas, como o caso de Sara e Abraão. Deus renova. Deus traz uma outra dimensão para a sua vida. A emoção está grande hoje. A gente percebe o fluir do Espírito, né? Também, se você, falando aí, bem-aventurado, diga para o seu vizinho, bem-aventurado. Se você estiver alinhado com Deus, essas estações espirituais vão alavancar o seu crescimento espiritual.
Eles vão te mudar de patamar. Você vai sair de um patamar que está para um patamar maior. Lembra-se de Moisés? Lá no Egito, 40 anos num patamar. Cuidando de ovelhas, outro patamar. Mas, quando entrou no patamar para cuidar do povo de Deus, ele passou por vários e várias estações espirituais permanentes. Mesmo no deserto, mesmo nas lutas, mesmo nas guerras. Ele passou por estações espirituais magníficas. Está ao nosso alcance? Então você vai ter um crescimento espiritual. Você vai passar para um outro nível espiritual cada vez mais profundo, muito mais enriquecedor espiritualmente. Isto acontecendo sucessivamente vai te elevar a níveis maiores e maiores do reino de Deus e a sua compreensão do reino de Deus. Vai te trazer conhecimento, sabedoria, experiências, novas atividades, algo novo, boas novas de Deus para você, bem-aventurado. Estou profetizando, hein? Você é um bem-aventurado, você não é um bem-aventurado. Às vezes você luta, se esforça para chegar a esse patamar, mas num vacilo perde a oportunidade de participar da estação espiritual. Você vem daqui a pouco uma coisa te tira o foco. Algo te tira o foco. 1, 2, 3 meses. O que eu vejo mais aqui no nosso país é o foco. Eu vejo é o foco não ter tempo. Não ter tempo. Isso é o que Satanás trabalha na vida das pessoas. Eu não tenho tempo, pastor. Tem sim. Você tem tempo para comer, você tem tempo para tomar café, tem tempo para almoçar, tem tempo para jantar, tem tempo para ir trabalhar, tem tempo para ficar em casa. E por que você não arruma um tempo para Deus? Então ali, às vezes você vai chegar uma hora que é para Deus vai liberar para você essa estação espiritual e você desanda aí. Perde a oportunidade. Aí você, poxa, mas aquele irmão está crescendo tanto, aquela irmã está crescendo tanto. Por quê? Porque estão aproveitando a estação espiritual. Aí você tem que ter força de novo para avançar. Ou às vezes você desiste. É bom, entendeu? Aí daqui a um tempo vai reavivar de novo, mas aí já perdeu o bonde, já passou, né? Como eu digo sempre. O avião já decolou. Amém? O propósito está regulado por estações. Nós vamos nos mover. Agora eu entrei na estação espiritual. Eu estou me movendo dentro dela. Opa, entrei na porta, estou dentro da porta. E aí Deus está me mostrando aquilo que Ele quer mostrar, aquele compartimento que Ele quer mostrar, que Ele tem o quê? Ele tem um propósito e Ele tem um tempo para aquela estação espiritual estar na nossa vida. Como Ele teve com Moisés um propósito e um tempo, como Ele teve com José um propósito e um tempo, como Ele teve com Isaías um propósito e um tempo. E vocês viram que todos eles tiveram estações espirituais magníficas. E não precisamos só ficar na Bíblia, podemos sair fora da Bíblia. As pessoas que fizeram grandes avivadores ou grandes homens e mulheres de Deus, eles tiveram grandes estações espirituais na sua vida. Se você ler o livro dessas pessoas, você vai ver o quê? Você vai ver que eles tiveram momentos que às vezes não dava nada funcionava, uma hora para outra as portas se abriram. Estação espiritual. E elas estão sendo geradas, alguns com grande frequência, outros por um bom tempo. E assim Deus vai agindo de acordo com aquilo que Ele manda e você recebe e você administra. Ele te dá informações novas, Ele te traz informações novas do céu e você vai administrar. Por isso que às vezes vai ter que renunciar a um monte de coisa. Vai ter que renunciar. Por quê? Porque Deus é que é a prioridade. O reino é a prioridade. Né? Quando nós temos esses discernimentos, Deus vai nos abençoando e nós vamos
entrando no outro nível de percepção do agir de Deus. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção, nessa pregação. Muito interessante. As temporadas são soberanas de Deus, né? Elas chegam a nós só pela vontade de dizer, é Deus que executa isso, não sou eu, não é você, é Deus que faz. Diante da nossa necessidade, diante dos nossos pedidos, ou diante das nossas orações, Ele faz de acordo com o que nós estamos pedindo, ou por merecimento, por estarmos muito envolvidos dentro do reino, ou porque queremos mais dentro do reino. Estamos envolvidos e queremos mais dentro do reino. Então, Ele gera essas temporadas. Agora, tem algumas situações que o Senhor também nos dá a oportunidade de provocar a temporada. Anote aí. Muitas vezes estas estações espirituais são provocadas, como avivamentos são provocados. É Deus que age, mas você provoca. Pede para Deus no teu íntimo, pede, ora, jejua. Aí Ele vou te liberar, você tá aí se esforçando, e eu estou vendo que é uma necessidade que precisa, eu vou te liberar. Então, você pode provocar uma temporada espiritual. Se você quer provocar uma temporada, plante uma semente, invista em alguma maneira no reino de Deus, em oração, em jejum, consagração, com objetivos claros dessa temporada. Eu quero ter uma temporada de orar pelas pessoas. Eu quero ter uma temporada de bênçãos. Eu quero ter uma temporada que eu possa ser usado na rua. Uma temporada que eu possa pregar na rua, pregar nos shoppings, pregar nas casas das pessoas. Uma temporada para curar. Uma temporada para abençoar. Uma temporada de viagens missionárias. Uma temporada da presença do Espírito de Deus. Uma temporada de arrebatamentos. Uma temporada de falar línguas estranhas em diversos idiomas estranhos dos céus. Uma temporada de falar inglês, francês, alemão, hebraico, aramaico. Uma temporada de aprendizado. Uma temporada de felicidade. Está à sua disposição. Já imaginou que você pede uma dessas, se Deus quer falar isso? Não, Senhor, eu vou ali, tem que ir no supermercado, tem que ir no banco, perdeu a temporada, a porta abriu e fechou. Por isso que é importante estar observando, né? Observando. E plante uma semente. E você tem que tirar vantagens destas temporadas que você provocou. Se você provocar, Deus vai te atingir. Tem exemplos lá em Lucas 6,38 e 2 Coríntios 9:6. Vou repetir, Lucas capítulo 6, versículo 38. Vocês olhem, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Então, algumas situações vêm por uma provocação externa. Vem. E nós que estamos à frente de igreja, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, estas pessoas devem, no sentido de dever, no sentido de obrigação. Quem cuida de ovelhas tem que saber o estado das suas ovelhas. A Bíblia diz isto. Está escrito na Bíblia. Então, você que trabalha com as ovelhas, cuida das ovelhas, sabe quando está mais gorda, outra está mais magra, outra está ouvindo, outra não está ouvindo, outra está dispersa, né? Assim, por isso que existe o cajado, você ir lá e traz elas de volta. Então, muitas vezes, os pastores devem provocar, porque você percebe que a pessoa tem um coração para Deus, você percebe pela convivência que a pessoa quer se aprofundar em Deus, quer ter temporadas espirituais, mas a pessoa às vezes não percebe isso. Às vezes tem pessoas de grande potencial cultural ou grande potencial espiritual que tem que ser descoberto pelos pastores ou pela liderança da igreja, porque essas pessoas às vezes
ficam numa zona de conforto. Bom, eu sou crente, estou salvo. Amém, correto. Mas você pode e deve produzir para o reino de Deus mais. Lembram-se dos apóstolos? Jesus ensinou ele 3 anos, ensinando, 3 anos e meio, ensinou. Depois, eles aproveitaram e foram adiante, fazendo mais discípulos e crescendo e expandindo o reino. Prova que nós estamos aqui hoje conversando, nós somos bem-aventurados por eles. Então, saia da zona de conforto. E o pastor ou líder da igreja, ele tem que perceber isso. E ele tem que te rodear e te provocar. Mesmo que às vezes você não goste. Pô, o pastor está no meu pé. Tem que escrever mais no WhatsApp, tem que ler mais a palavra, tem que assistir o culto aos domingos. Mas que pastor chato! Sou chato sim. Os pastores têm que ser às vezes chatos com certas ovelhas, porque elas não têm aquela maturidade espiritual para entender o mover de Deus. Elas acham que é só chegar na igreja, bater pé, falar em línguas. Oh, glória, aleluia! Não, tem algo maior do que isso. Que é essas estações espirituais para nos levar a outros níveis espirituais. Muitos são imaturos de idade ou imaturos pela vida que tiveram. Não têm a maturidade espiritual ainda. Por causa da idade ou pela sua convivência, ou pelo seu estilo de vida. Então o que o pastor ou a pastora ou os líderes têm que fazer? Eles têm que te ajudar nisso, porque eles têm mais experiência de vida, têm mais experiência espiritual, e eles vão te ajudar a conduzir você a um outro nível. Tipo professores, né? Então, tem que provocar você para você crescer. Senão você fica naquela coisinha de sempre, banalidades, comum, tô salvo, tá tudo bom. Não. Eu quero algo mais porque eu quero para mim e quero para os outros. Que é a nossa visão e a nossa missão na igreja. Não é a acomodação, é o crescimento, é a evolução, é o abençoar, é o libertar, é o curar, é o agir, que nem os apóstolos. Que nem Paulo, que nem Isaías, que nem Jeremias, que nem Ezequiel. Olha quantos exemplos eu estou trazendo para vocês. Então, alguns agem e saem quando eles são provocados. Você vai provocar. E outra coisa, muitos têm muito potencial espiritual. Tem anos de crente. Tem potencial. Mas ninguém desperta. Aí você vai lá e dá o toque. Aqui, ali, acolá. Faça isso. Faça. Eu sei que eu estou falando para você. Eu tenho experiência. O líder tem que ter experiência. Não adianta colocar liderança nova aí sem experiência, vai fazer bobagem. Tem que ser experiente, né? Então, trazer esse grande potencial para você desenvolver. Então você começa. Como é que desenvolve? Falando, pregando, indicando livro, indicando como se conduzir, indicando como se comportar, indicando de procurar as palavras, não ficar na superficialidade. É assim que a gente cresce. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês da provocação. Davi era pastor de ovelhas, era sua zona de conforto até ser provocado pelo gigante Golias, que desafiava o exército de Israel. Esta provocação oportuna teve o quê? Despertou em Davi o rei que havia dentro dele. Aí ele entrou em quê? Depois que ele venceu Golias, ele entrou em estações espirituais. Ele errou em algumas estações. Uma estação lá ele errou. Mas ele se redimiu depois da estação. Nós podemos errar. Ele entrou, Deus abriu a estação espiritual para ele, depois ele foi uma base grande lá quando era rei. Mas depois ele se redimiu. Junto a Samuel. Junto a Deus. Então nós temos que ter essa compreensão do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você. Tem muito mais. Agora, nós temos que entrar dentro dessas estações espirituais para ter essas experiências, que são magníficas, extraordinárias. E todas as estações devem ser discernidas. Então, para poder reconhecer uma estação, necessitamos do discernimento do Espírito Santo. Por isso é importante ter uma intimidade. Você vai ter uma intimidade com Deus maior. O Espírito Santo vai abrir seus olhos
para ver e reconhecer as estações de Deus e enviar quem Deus envia para a nossa vida. Mas você tem que perceber. E você tem que falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou tendo uma percepção. O Senhor pode me ajudar nisso, nessa percepção? Me avançar nessa percepção para que a porta seja aberta para mim? Para que eu possa adentrar nas estações espirituais e ter grandes experiências com Deus, grandes conhecimentos, né? Então, essas oportunidades, elas não podem passar. Nós não podemos ficar distraídos. E quando nós ficamos distraídos, nós perdemos estas oportunidades espirituais. As estações começam com uma oportunidade e requerem também compromisso. Se você entrou na porta e você quer compromisso, eu quero compromisso sim, Senhor. Eu estou firmando um compromisso contigo. Então, essa estação espiritual vai abençoando a sua vida. Quando entramos em uma nova estação dada por Deus, as oportunidades se apresentam de forma, em lugares, em coisas, em pessoas, que nós depois vamos um outro dia pregar sobre as conexões espirituais, conexões divinas. Mas é para um outro dia. Então, nós temos que estar ligados. Nós temos que investir nisso aí. Você não investe em dinheiro, não investe em trabalho, investe na família, investe em Deus. Porque Deus vai te dar presentes que ninguém dá. Só Deus. Pô, que alegria, você é um bem-aventurado. Veja bem, eu estou colocando a palavra bem-aventurado, Deus, no início, que é para você ficar feliz com a sua pregação. Deus está abrindo portas, portões para você. E quer te colocar lá dentro, seja na individualidade, seja na coletividade, ou seja dentro da sua igreja. E o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja, tem que ter essa visão de coletividade, do bem comum da coletividade, da comunidade, da igreja, que vai, por sua vez, abençoar a própria igreja, os seus membros e a parte externa dos seus familiares, amigos, conhecidos, porque estas estações espirituais vão formando em você um novo caráter, uma nova transformação para você exercer melhor, com melhor qualidade, a sua função dentro do reino de Deus. A unção tá grande, dá para pregar o dia inteiro. Eu fico feliz, porque eu vejo a unção de Deus trazendo coisas que eu não preparei. É Deus falando, como diz uma pastora amiga nossa, é Deus purinho, né? É Deus purinho falando. Levanta aí, acorda aí, que Deus está falando com você hoje. Oh, bendito, aproveite. Aleluia, glória a Deus. Pastor hoje tá, daqui a pouco eu saio voando aqui, amém? Nós devemos estar preparados em condições para essas novas estações espirituais. Temos que estar preparados, né? Porque Deus, espiritualmente, para entender a estação. Qual a estação que Deus vai para mim? E o que eu vou receber lá dentro dessa estação? Então nós temos que estar preparados com tempo, com seriedade, com compromisso, com curiosidade, lógico. Deus vai me dar um presente, eu não vou querer saber qual é? Eu quero. Quando alguém diz assim, vou te dar um presente, você, bom, o que vai dar para mim de presente? O que vai dar? O que vai ser? E Deus quer te dar os presentes. Tem um caminhão de Deus lá cheio de estação espiritual para você. Para inverno, eu vou voltar aqui dentro das estações naturais. Essas aqui são as estações naturais para a América Latina, tá? Que consultei ontem. Então, quem sabe a estação de outono é uma, a estação de inverno é outra, a estação de primavera é outra, a estação de verão é outra. Depois ele pode juntar e dizer, olha, eu vou te dar uma estação de outono maior, vou te dar uma estação de primavera maior, vou te dar uma estação maior de verão. Olha, que maravilha! Quem não quer, eu quero. Diga assim, eu quero as estações espirituais. Deus, me conceda as estações espirituais. Agora, para finalizar. Estou até cansado de falar, né? Porque aqui a gente não pode se mover, tem que ficar só vendo para vocês aí. Olha, não é fácil pregar aqui, agora eu já estou acostumado. Tu fica sentindo falta de se mover, de ser usado em profecia, dom de discernimento, pular, alegria, louvar, adorar. Ler a palavra, orar. Sente falta.
Aqui não é fácil não pregar. A gente sente falta daquele convívio, daquele estar junto, né? Mas logo nós vamos estar junto aí. Deus vai resolver, vai ter uma vacina, um remédio bom para essa Covid e para deixar a gente fazer as coisas que quer fazer. Então, fechando, palavra final. Precisamos sempre nos preparar espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Por quê? Emocionalmente, para quando Deus vira assim, você liberar tudo, tira todos os pensamentos, não vai pensar em nada de conta, de família, você vai ter que estar livre. Free again, livre emocionalmente, não ligado em nada. Mentalmente, não ligado em nada, só naquilo que Deus vai te dar, porque a grandeza é tão grande e abrangente que ela vai te tocar no emocional, vai te tocar na mente, vai tocar no teu físico, porque você vai sentir algo diferente, não vai ter nem vontade de comer, às vezes não tem nem vontade de comer, só comer coisinha pouca, não tem vontade de se alimentar muito, você vai ficar só querendo ficar Deus. Eu quero Deus, eu quero ter uma louvor, eu quero Deus, ficar só com Deus, porque é uma oportunidade extraordinária. Também, além da paz espiritual, sua alma, seus sentimentos. Eu quero estar com Deus. Eu quero essa porta, entrar nessa porta das estações. Eu não estou falando no singular, é estações espirituais. Deus não tem uma porta, tem várias estações. E durante o ano pode ter várias estações da sua vida. Então, estejam preparados e queiram ingressar numa nova estação espiritual que nos espera e depois, consequentemente, você entrou numa porta, gostou, aprendeu, teve novas experiências, novos conhecimentos que edificaram a sua vida. E, consequentemente, por natureza espiritual, você vai querer repassar para os outros. Algumas coisas Deus não vai querer, porque são coisas muito particulares e íntimas suas. Mas tem outras que você vai repassar. Tem coisas que Deus vai falar com você e que ele vai dizer só para você, mas para mais ninguém não. Porque os outros não vão entender isso que eu estou falando contigo. Aquelas pessoas não vão compreender esse estágio que eu estou fazendo contigo, porque são estágios. São estágios. Né? Lembra-se dos apóstolos que passaram por estágios com Jesus, fases, temporadas. E eles perceberam essas temporadas. Então você tem que estar preparado para essas temporadas. Tempo, se entender com você mesmo, estar livre a sua mente, seu espírito, está pronto para receber de Deus. E que eu te asseguro que vocês terão temporadas espirituais. Desde que busquem e queiram essas temporadas espirituais. Porque Deus vai dar. Deus vai conceder. Deus é tão bondoso que vai dar. E se você quiser, você pode provocar Deus. Ore, jejue e peça uma temporada espiritual e algo específico que você precisa. E aí a glória, a graça de Deus vem à tua vida. E aí vocês vão, Deus está respondendo, Deus está respondendo. É interessante como Deus fala. Interessante o momento que Deus vai falando para vocês, é isso, é aquilo. É que nem pregação, você vai dizer, não é essa, não é aquela. Daqui a pouco entrando, é essa que Deus quer. Ou ele fala para você, eu quero essa. Muitas vezes ele fala lá, estou acordando de manhã, é essa, só dá uma palavra, é essa. Já sei que aquela é a palavra, já me acostumei com isso. Então nós temos que estar, minha pastora, Deus fala e a gente obedece. Estamos aqui para obedecer, não estamos aqui para discutir com Deus. Amém? Entenderam? Benditos entenderam, compreenderam, bem-aventurados entenderam, compreenderam. Eu entendi, eu compreendi e eu quero as estações espirituais. Estou provocando. Eu quero presentes de Deus que me elevem espiritualmente, que elevem você espiritualmente. Saia da rotina natural, entre na rotina espiritual. Rotina espiritual Elias, rotina espiritual Eliseu, rotina espiritual Jeremias, rotina espiritual Isaías,
Outro que teve grandes temporadas espirituais, até em adversidades, foi Jó. Jó teve. Tinha tudo, perdeu tudo, e depois Deus repôs tudo para ele. São temporadas distintas. Provou ele, passou no teste. Espero que nós venhamos passar no teste. Não me venha com desculpa que você não tem tempo. Pelo amor de Deus, isso é coisa de pessoas imaturas. Imaturo. Você tem tempo, às vezes, para escrever no Facebook. Eu falo no Facebook e vejo. Escreve um monte de coisa, mas não escreve na igreja. Compartilha com a gente, mas não compartilha a pregação do pastor. São 3 ou 4 só que compartilham minhas pregações. Eu sei já quem é. Obrigado, hein? Vocês aí que estão compartilhando. Palma para vocês. Estão compartilhando porque esta bênção vai alcançar outros. Quando você compartilha, esta bênção alcançam outras pessoas. Estas pessoas, por sua vez, entram no particular, vão atrás de nós, ligam aqui para casa. Quantas pessoas a pastora Rose tem salvo aí por telefone? Quanto? Agora até por computador, gente. É celular e computador aqui em casa. Ela, pá! E todas as pessoas que ela liga, a maioria, eu acho que 99% aceitam Jesus na hora. Na hora. Então, a pastora Rose está numa temporada de evangelização e salvação da vida das pessoas por telefone ou pela internet. Compartilhe. Coloque lá, compartilhe as pregações. Compartilhe. Por favor. Você vai abençoar. Quando você compartilhar, já vai estar abençoando. Eu vejo vocês compartilhando tanta coisa no Facebook, às vezes coisas desnecessárias. Perda de tempo. Então, compartilhe. E outra coisa, estou saindo do Instagram, porque eu não estou vendo resultado nenhum no Instagram positivo, né? Retorno. Nós estamos investindo agora no Facebook, estamos investindo no YouTube para valer. E nós estamos vendo grandes retornos e estamos nos aperfeiçoando com isso também. Amém, igreja! Aleluia! Acordou aí? Domingo de manhã, 10 horas, acordou, vou lá ter que assistir o pastor. E eu vou ser abençoado porque eu sou bem-aventurado, eu sou bendito. Diga aí, eu sou bem-aventurado, eu sou bendito e eu quero entrar nessas estações espirituais, porque Deus tem um tempo para mim e Deus tem um propósito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora por essa palavra, né? Essa bênção, 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 alegria. Hoje está grande aqui. Grande. Eu espero cá entre nós, né? Eu sei que tem os anjos aqui, mas eu quero uma temporada de anjos grandes, imensos, que possam adentrar na minha casa, na casa de vocês, e abrir os rolos de revelação e mudar o nosso modo de vida, nos dar as novas direções de Deus, porque isso é possível. Lembram-se, quem sabe até receber uma visita celestial, os 3 anjos lá, com Abraão e Sara. Pensou? Bater na sua casa e fazer uma visita, os 3 anjos grandão, e trazer as boas novas lá do céu. Aí você entra numa nova estação espiritual. Você, pastor, isso é difícil. Não é não. Não é não. Porque Deus é o Deus do impossível. E diz que nós faremos proezas. Proezas. Está preparado para fazer as proezas? Mas as proezas acontecem por estarmos entrando nas estações espirituais. Uma coisa tem a ver com a outra. Faremos mais que Jesus? Porque nós temos que participar dessas estações espirituais. Elas é que vão nos dar sustentação, conhecimento, enfim, para nós entrarmos nesses níveis. Quem já está, amém? Quem não está, entre. Amém? E vou deixar uma pergunta para você responder. Como você gostaria de ser usado no reino de Deus? O que você gosta que está no teu chamado? O que você gosta de fazer? É orar? É orar pelas pessoas? É evangelizar? É dar aula? É estar no louvor? O que você gosta? Faça do melhor possível. E peça para Deus te trazer estações espirituais nesse seu chamado, porque tem um propósito para ti. E nesse propósito, Ele vai te afinar mais. Ele vai te qualificar mais para o reino de Deus. Amém? Se deixar, eu falo a manhã inteira aqui para você. Senhor Deus,
Vamos orar, nós estamos na tua presença em nome do Senhor Jesus. E com muita alegria estou orando para os bem-aventurados, para os benditos, para todos aqueles que estão nos vendo aqui, Senhor, no YouTube. E eu quero agora te pedir que na vida de cada um deles, eu peço que cada um deles tenha, Senhor, as suas estações espirituais dentro do propósitos e dos tempos que o Senhor deu para cada um de nós. Se tiver alguma coisa que está bloqueando, se tiver algumas coisas que estão nos bloqueando, que nós temos resistido no nosso progresso ao longo desse propósito que Deus tem para nós, que nós possamos hoje pedir perdão a Deus e que Ele nos dê novas oportunidades para entrarmos nas estações espirituais, para passarmos por esses processos de aperfeiçoamento espiritual, para passarmos, Senhor, por uma novas estações, e que possamos com isso nós aprendermos, nós evoluirmos espiritualmente e também levar ao próximo esses conhecimentos que nos serão transmitidos. Abra, Senhor, as estações espirituais para todos nós, em todos os níveis, cada um no seu nível, e que a gente possa elevar a individualidade, a coletividade e a igreja num nível maior. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Oro também por todas as pessoas que estão enfermas, que nenhuma Covid-19 alcance nenhum de nós, nenhum membro da nossa igreja, nenhum membro de qualquer igreja evangélica, cristã, que não atinja, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os médicos, que são os nossos médicos, classe médica, os anestesistas, as enfermeiras, enfim, guarda essas pessoas, Senhor. E nos abençoe com curas, nos abençoe com bênçãos, com alegria e com felicidade. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, Jesus. Amém. Bem-aventurado, bendito, nesta hora nós vamos dar 3 brados de vitória. 3 brados de vitória. Vai ser vitória no Senhor. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. E vitória nas novas estações espirituais. Vitória nas novas estações espirituais, vitória nas novas estações espirituais e vitória nas novas estações espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal.